Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações. Que nós continuemos em adoração, colocando em torno da sua palavra nesse momento, amém? Abra sua Bíblia, Salmo 56, tema da nossa mensagem hoje, superando o medo pela fé, amém? Salmo 56, a partir do primeiro versículo até o versículo 4, amém? Leiamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus coloco a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nos colocamos em oração neste momento em torno da tua palavra, tanto ao falar quanto ao ouvir. Que a presença já manifesta do teu Espírito, Senhor, no momento de adoração, permaneça em nossos corações. Edifica a tua igreja, edifica o teu povo, Senhor, nesta manhã. Nós clamamos a ti, Senhor. Venha abençoar-nos, ó Senhor, com a tua palavra. Coloco minha vida em tuas mãos, ó Senhor, para que por meio do teu Espírito Santo e da tua palavra, todos nós sejamos edificados e fortalecidos em fé. É essa a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos possam sentar. Irmãos, nós estamos aí desde o início do ano numa jornada de fé, na verdade um conjunto de jornadas. O tema que foi definido dentro do planejamento com a liderança da igreja é que este ano é até que ele venha, jornadas de fé pela Bíblia. No mês de janeiro, nós tivemos aqui a jornada no avivamento espiritual. E esse mês de fevereiro, nós vamos aí por uma nova jornada, que é a jornada na plenitude da vida. Quando for lá em março, nós teremos a jornada no propósito para a vida. Quando chegar em abril, nós passaremos pela jornada na santidade. E quando entrar em maio, o mês da família, numa jornada da família com Cristo, tema juntos com Cristo, fortalecendo a nossa família. E até junho já está definido também, que nós teremos a jornada na supremacia de Cristo. Tudo isso nós temos um propósito, até que ele venha a equipar os crentes com as práticas de fé enraizada nos exemplos e nos ensinos bíblicos, de forma que nós possamos viver como testemunhas eficazes em sua jornada espiritual. Nosso objetivo é claro, o inspirar e capacitar a igreja, para que nós, enquanto igreja, vivamos em expectativa ativa pela volta de Cristo Jesus. E aprofundar a nossa fé por meio de lições das Escrituras e cumprindo a nossa missão de alcançar vidas com o Evangelho. Essa é a nossa jornada, que nós teremos por todo esse tempo. Isso vai nos fortalecer a nossa confissão da esperança, vai permitir que nós possamos promover a prática de boas obras pela fé, vai permitir também que nós possamos consolidar a comunhão e o discipulado. E nesse assunto é importante que nós reforcemos que nós estamos num movimento de que nós possamos propagar o Evangelho, expandir o reino de Deus, também através do projeto dos pequenos grupos. Nós já dissemos em outras oportunidades, no domingo passado, voltamos a falar, se nós pomos um pino no Google Maps, se nós pegarmos a população concentrada em 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros de raio deste endereço, nós temos aproximadamente 90 mil pessoas em 3 quilômetros, 42 mil pessoas habitando em 2 quilômetros daqui, 10 mil pessoas habitando em 2 quilômetros daqui. É um crente para cada 300 pessoas nesse raio. Então tem muita gente, muito povo nessa terra, como Paulo ouviu quando ele falou, continua pregando, continua nessa cidade de Corinto, porque eu ainda tenho muito povo. E os pequenos grupos são importantes. Antes de nós falarmos do tema de hoje,
eu quero reforçar que a cada sábado, uma mensagem é pregada aqui, e durante a semana você tem a oportunidade de se aprofundar dentro do pequeno grupo. Então, se você não participa ainda, quero te convidar a se desafiar, a participar, a encontrar seja online, seja presencial, mas participar. Encontre algum. E se não tiver com o seu jeito, com a sua tipologia, nós, né, Tati, vamos montar um. Amém? Quantos forem necessários. Eu, que sou líder do Ministério de Empreendedores a nível geral, né, nacional, estou pensando aqui num PG para empreendedores. Olha aí, pode ser que você encontre outros, né? Eu lembro do pastor Henrique, ele é um argentino que há muito tempo radicado no Brasil, e aí depois que ele se aposentou, ele descobriu a academia. E aí ele na igreja lá em Bauru, ele montou os marombos de Cristo, né? Ele estava ali junto com outros, incentivando, e realmente ali pode ser que tenhamos outros, e esse é o objetivo, da diversidade que promove a nossa unidade. Amém? Então esteja atento a essa palavra que nós dizemos aqui nos sábados, os temas da mensagem, porque durante todo esse mês, também aos domingos, foi em janeiro baseado no livro de Salmos, vai continuar baseado no livro de Salmos em fevereiro, agora numa jornada na plenitude da vida, para que nós possamos explorar como viver em paz, em alegria, em vitória com Deus, aprendendo a superar os medos e cultivar a gratidão e a adoração. Nós chegamos aqui ao texto que nós lemos, o Salmo 56. Nós lemos aqui o texto, principalmente o versículo 3, é o chave, porque ele afirma que quando ele ficar com medo, ele decide, ele escolhe. Essa expressão, hei de confiar em ti, é uma expressão que tem a ver com decisão, com escolha. Eu escolho confiar em ti. O objetivo é realmente que nós possamos entender que é demonstrar a nossa confiança em Deus, que pode nos ajudar a vencer os nossos medos e os nossos desafios emocionais, né? O Salmo 56, ele pertence a um conjunto de salmos que são de lamentação individual, onde o salmista ele expressa a sua angústia e reafirma a sua confiança em Deus. Este salmo ele foi escrito por Davi num evento que aconteceu, que está registrado em 1 Samuel, no capítulo 2, 21 do capítulo de 1 Samuel, principalmente do versículo 10 ao 15, porque era um contexto onde o salmista Davi, o futuro rei de Israel, ele já estava sendo perseguido por Saul por inveja, já tinha os exércitos perseguindo ele, e também agora ele saiu para a terra de Gate, onde o rei Aques, ou o rei Abimeleque, recebeu ele em seu palácio. Mas quando ele chega naquele momento ali, em que ele está fugindo do rei Saul, ele procura refúgio entre os filisteus, porque era terra de filisteus. Mas ele logo percebe que a sua vida estava em perigo. Então, para ele escapar dessa situação, se você for lá no livro de 1 Samuel, você vai ver que ele, para escapar dessa situação, ele se colocou como louco, ele se fez de louco. Diz aqui no versículo 10 que naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul, e ele foi procurar Aques, rei de Gate, ou Abimeleque em outras traduções bíblicas. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam na dança, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E aí Davi guardou essas palavras no coração, e aqui no versículo 12 vai dizer que ele teve muito medo de Aques, ou Abimeleque, rei de Gate. Por isso ele mudou o comportamento ali, diante deles, fingiu-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões, e ele deixava escorrer a saliva pela barba. Aí o rei Aques, olhando aquilo, disse aos seus servos: vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram aqui? Será que eu estou com falta de doidos
para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? E aí ele foi liberto daquela situação de cilada. Eu conheço alguém, e é da minha família, né, um irmão meu que eu posso falar, que ele viajando aí, lá para o Rio de Janeiro, e aí de repente o GPS jogou ele numa situação difícil, porque ele errou o caminho, o GPS jogou ele, quando ele viu, ele estava numa barricada assim ali, e ele viu aquilo lá, e o GPS ainda mandava ele fazer um contorno lá para frente. O doido, eu digo isso, foi lá e começou a querer tirar as barricadas do meio da rua para passar com o carro. Daqui a pouco veio dois, né, sujeitos com fuzis. Ô, senhor, o que você está fazendo aí, velhinho? Aí ele foi lá e falou com ele e deu até ajuda para ele. Vai embora, volta, aqui não pode não. Mas ele poderia ter corrido um risco de vida muito grande. Conheço um irmão, que não estou autorizado a dizer o nome, que estava por uma determinada rua, e daqui a pouco ele olhou dois suspeitos vindo para o lado dele, e ele olhou e falou, perdi, vou ser assaltado. Diz que ele estufou o peito assim, e deu de doido, e foi, olhou bem nos olhos dos outros, e começou a andar, e passou, e foi liberto. Opa, e passou, não estou autorizado a dizer. Mas, aqui nesse contexto histórico, mostra que Davi usou dessa astúcia, mas no Salmo 56, e junto de outros salmos que fazem parte dessa forma como ele faz um salmo que é considerado um hino de Davi, ou mictã de Davi, tem no Salmo 56, tem também nos Salmos 16, 57, 58, 59, que não deixa muito claro o que é essa expressão, mas é uma inscrição dourada, ou uma poesia preciosa, indicando que o Salmo contém ensinamentos preciosos. Também é uma canção secreta, que possivelmente um cântico de reflexão profunda, ou ainda uma oração selada, ou um clamor em grande angústia. Também nós temos dizendo no cabeçalho desse salmo, apresentando ali, falando desse episódio. Foi por isso que nós tiramos ali dele e entendemos que é esse, o Salmo 56, ao mestre de canto, segundo a melodia pomba nos terebintos distantes, o hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Mas não tem só esse salmo que está relacionado a esse episódio da vida de Davi. O Salmo 34 também. O título do Salmo 56 diz que foi nesse episódio em que ele foi capturado pelos filisteus, porque ele fugiu para a terra dos filisteus, provavelmente na fronteira ou em algum lugar. Os soldados encontraram Davi, e aí ele se identificou, eles levaram perante o rei para ver o que havia de fazer por ele. E aí então, o Salmo 34 também traz essa referência, diz Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e este o expulsou, e ele foi embora. Davi, ele registra então, ao compor esses dois salmos, essa experiência. Na perspectiva do Salmo 56, é de clamor, é de angústia, é de uma busca pela libertação, pela salvação, pela redenção em Cristo, em Deus. Já no Salmo 34, é interessante que esse salmo ele traz também essa história, e você vai lembrar de alguns versículos que nós até decoramos facilmente, porque eles expressam da parte de Deus o que ele pode fazer para nós. Por exemplo, o anjo do Senhor perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os de espírito oprimido. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que neles confiam. Então, enquanto no Salmo 56, que é da nossa palavra nessa manhã, expressa o medo e a confiança de Davi, enquanto estava sendo capturado pelos filisteus,
O Salmo 34 começa assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o seu nome. É um hino de gratidão pela libertação que Deus deu após a sua fuga. Enquanto no Salmo 56 mostra uma oração de Davi, enquanto ainda enfrentava o perigo, já no Salmo 34 ele já celebra a fidelidade de Deus e incentiva os fiéis a buscarem o Senhor. O destaque no Salmo 56 é esse que eu disse, o versículo 3, aonde ele diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, eu hei de confiar em ti. Quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em ti. No Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Todos esses salmos, eles podem nos mostrar que o medo pode ser real, mas não precisa nos dominar quando nós confiamos no Senhor. Vocês lembram da série das emoções, né, que nós tivemos no ano passado, falando sobre o medo, as suas características, as suas características psicoemocionais, a solução espiritual que nós temos para enfrentar o medo. Não é diferente quando nós olhamos hoje. O que nós entendemos é que o medo pode nos dominar, mas em todo momento nós podemos e temos o Senhor em quem podemos confiar. Não é apenas um relato histórico, mas o Salmo 56 ele passa a ser um testemunho da confiança em Deus no meio da influência, no meio da aflição, e continua a nos influenciar até hoje. A estrutura desse Salmo 56 ele é bem fácil da gente entender, tá? Primeiro, existe o clamor de Davi por ajuda e misericórdia. Depois, a sua escolha em confiar em Deus, apesar do medo. E por fim, por causa da sua escolha, a sua declaração de vitória e gratidão pela proteção divina. Por isso que nós podemos entender que o medo, ele pode ser real, mas não precisa nos dominar, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Amém? Quantos de nós temos muitas vezes o medo como uma emoção que nos domina em algum momento? Esses dias me deu dó porque eu vi um vídeo aí nas redes sociais, sendo filmado assim, parecia um vídeo que alguém filmou de distante, né? Era simplesmente um trabalhador com seu uniforme, trabalhador provavelmente da construção civil, com uma mochila, que provavelmente tinha ali a sua alimentação, sua marmita, agachado no muro, próximo daquele lugar, assim pela distância, mas você via ele balançando as mãos e tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e ele tentando ali, para ele poder começar a sua jornada. Fica imaginando o que talvez passasse pela mente daquele rapaz. Mas nós muitas vezes encontramos ou temos, né, o medo, e ela é necessária para a nossa autopreservação, como nós ouvimos na época que foi ministrado aqui, mas que quando não é administrado, ela pode me paralisar. Quantas vezes nós ficamos paralisados em alguma situação por questões de medo? Quantas vezes, né? Deixa de ser simplesmente um contexto infantil ou imaturo, mas mulheres e homens maduros e adultos também têm que lidar e sempre terão que lidar com medo. Como nós ouvimos aqui a Vicky dizendo, quem não tem medo nenhum tem algum problema psicológico. Amém? Porque nós temos o que administrar. Agora a Bíblia nos mostra que até mesmo grandes homens de Deus, eles tiveram medo. Moisés hesitou em atender ao seu chamado com muito medo. Nós temos Elias que fugiu para o deserto logo depois de ter sido protagonista de um ato sobrenatural e extraordinário. Enfrentou não sei quantos profetas de Baal, e aí mesmo assim, por uma simples palavra de Jezabel, eu vou matar esse homem, peguem esse homem, ele fugiu porque se achou sozinho e foi para as cavernas. Mesmo Pedro,
que esteve próximo de Jesus, obedeceu a Jesus com ousadia maior do que todos os outros discípulos que estavam naquele barco, quando ele estava sobre as águas e olhou um pouquinho para o momento em que ele estava, olha a situação dele, ele veio a quase afundar se não fosse o socorro do Senhor. O medo não precisa de maneira alguma ser um obstáculo à nossa fé. Muitas vezes nós ouvimos assim, você tem medo de quê? Para que ter medo? Né? Mas o Salmo, ele nos ensina qual deve ser a chave para a gente superar esse medo, é confiar no Senhor. Amém? A confiança em Deus não elimina o medo automaticamente. Até porque, como nós ouvimos aqui, e nós entendemos, o medo, o temor, é necessário até no nosso relacionamento com Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É temer a Deus, né? Quando Eclesiastes termina de falar, fala, guarda a Deus e teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Então o temor também, que é uma expressão de medo ou de receio, também é importante, porque Deus, ele não retira, não elimina o medo, mas ele nos capacita a enfrentar com coragem e com fé. Segunda coisa que nós precisamos entender é que no meio da aflição, Salmo aqui 56, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim, os meus inimigos sempre querem me destruir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Falei agora há pouco, como referência, 2 casos que terminaram de forma até meia cômica, a maneira como a estratégia ou o ocorrido foi um livramento para esses dois personagens que eu citei aqui, esses 2 irmãos, um de sangue e um de fé. Mas nós entendemos, irmãos, que quando nós estamos diante de uma situação de medo, alguns desses medos são muito medos internos, medos íntimos. Eu tenho medos que talvez minha esposa não saiba, meus filhos não saibam. Eu não tenho como me expressar para eles e apresentar esses medos, mas diante de Deus Ele conhece todos os meus medos, todos os meus temores. Mas na história de Davi, ele estava enfrentando medos reais, irmãos. São homens que estavam querendo destruir ele, são homens que estavam cercando, espionando, esperando o melhor momento. Imagine você que era de dentro e de fora, aquele que ele havia anteriormente comido no mesmo prato, na mesma mesa, que é o rei Saul perseguindo ele. Agora ele se refugia para a terra dos filisteus, e quando ele chega, ele imagina assim, a minha fama chegou aqui, mas vai ser para referência de aliança, de querer me ajudar. Mas ele percebe que na verdade, ele caiu numa cilada que ele próprio se colocou. Então só restava a Davi clamar a Deus. Então ele não tenta resolver o seu medo, ou resolver ele sozinho, mas ele clama a Deus, reconhecendo que a sua única oportunidade, ou única fonte de proteção é o Senhor. É esse clamor que Deus espera de mim e de você, para que nós possamos ter essa plenitude de vida, em que nós não temos eliminado plenamente o medo, mas nós vencemos o medo, superamos o medo pela fé. Esse clamor não é uma reclamação vazia. Nós não ficamos em reclamação ou lamentação diante de Deus, mas é uma oração sincera, que depende da fidelidade divina. Nós temos essa segurança quando nós buscamos ao Senhor. E assim como Davi, muitas vezes você, nós enfrentamos temores, nós enfrentamos desafios que nos apavoram, seja pressões no trabalho, seja crises familiares, seja ansiedade sobre o nosso futuro. Muitas vezes nós ficamos apavorados diante das circunstâncias, algumas vezes nós temos algum receio, algumas vezes nós não expressamos nem por semblante, mas internamente a gente está ali temendo, com medo danado. Algumas pessoas têm medo de se expor em público, de falar em público. E aí algumas pessoas olham para aqueles que têm às vezes a ousadia de
tomar, por exemplo, aqui vir a pregar e acha que nós estamos aqui tranquilo. Nós estamos aqui muitas vezes assim, tremendo as nossas mãos aqui, de enfrentar esse desafio. Mas em tais momentos a resposta é que nós devemos buscar ao Senhor em oração. Primeiro de tudo, nós podemos ter certeza de que em tempos de medo, ao invés de deixar a ansiedade tomar conta, existe aquele negócio que se chama saturação emocional. Por isso que nós não podemos punir os nossos filhos no excesso da nossa ira, do momento do ardor da nossa ira. Nós não podemos deixar que o medo nos domine, porque muitas vezes ele nos paralisa. Por isso existem as crises de pânico, as crises de ansiedade. As pessoas se paralisam e nós precisamos então recorrer a Deus em súplica e oração. E Filipenses capítulo 6, ele vai trazer isso para nós. Filipenses vai trazer no capítulo 6, no capítulo 7, e é interessante esse versículo, quando ele nos coloca no capítulo 4, no versículo 6 e no versículo 7, quando ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Uma outra coisa que nós absorvemos pelo Salmo 56, quando nós vamos no versículo 3 e 4, é que ele escolheu confiar em Deus. Nós precisamos escolher confiar em Deus. No dia em que eu temer, quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em Ti. Ele reconhece que pode sentir medo, que o medo é algo natural, mas a sua reação é clara. Ele escolhe confiar em Deus ao invés de ser dominado pelo temor. A confiança em Deus, ela não é baseada, irmãos, em sentimentos passageiros. Por isso nós podemos oscilar, seja o medo, seja qualquer outro sentimento, mas na certeza de que Ele é fiel à sua palavra. É isso que ele diz no versículo 4, quando ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Se eu confio nas promessas de Deus, se eu confio na palavra de Deus, eu nunca contei, mas tenho ouvido várias vezes aí nas mídias, que na Bíblia tem mais de 365 versículos com a expressão não temas, e todos eles acompanhadas de uma promessa. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: não temas porque eu sou contigo. Lá em Josué também, quando ele estava ali no seu desafio para levar adiante todo o povo, em Josué nós encontramos essa mesma palavra afirmando no versículo 9, dizendo assim: não foi isso que eu te ordenei? Então você seja forte e corajoso. E aí ele diz também: não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, diante do pavor, do medo, do receio, do temor, da crise que pode nos acontecer diante de qualquer circunstância, seja ela íntima, interna ou externa, diante de qualquer situação, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que levar a Ele em oração. Se estamos ansiosos por alguma coisa, devemos colocar diante de Deus em oração. E depois disso nós temos que ter uma decisão, uma escolha: confiar no Senhor, confiar na sua palavra. É isso que o salmista nos mostra no Salmo 56. Por isso que depois ele tem a vitória da fé sobre o medo. 56, lá no versículo 5, lá no versículo 6, vai dizer que ele todos os dias torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, eles ajuntam, se escondem, espionam os meus passos,
como aguardando a hora em que de me tirarem a vida. E aí ele clama ao Senhor: dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus. Mas quando ele diz a respeito disso, Davi percebe que apesar de que os seus inimigos, eles distorcem a sua palavra, eles armam cilada contra ele, e o medo muitas vezes, irmão, ele é alimentado pelas mentiras e distorções da realidade. Temos que considerar isso também, entre fato e impressão, entre fato e percepção. Algumas vezes nós temos algumas situações que é distorcida a realidade. Simplesmente olhamos para aquilo com um grande medo, com um grande receio. Quando nós superamos esse medo, quando nós agimos para superar esse medo, nós percebemos que não era tanto assim quanto o nosso coração dizia. Não era assim? Mas algumas vezes existem as distorções promovidas por Satanás. Existe o quanto que ele superdimensiona até a sua influência e poder. Quando nós olhamos falando assim, o mundo jaz maligno, a iniquidade se multiplica, as pessoas são cada vez mais egoístas, violentas, mais ímpias, mais incrédulas, o mundo está perdido, existe de tudo aí, nós parecemos que ficamos tão pequenos diante disso, não é assim? É mentira de Satanás que muitas vezes ele tenta nos enganar, fazendo até a gente duvidar da fidelidade, do poder e da soberania de Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos, enquanto servos de Deus, dizer que nós confiamos nele, nós sabemos que ele está vendo todas as coisas. Lá no versículo 8 ele vai dizer que: Deus, tu contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Então ele demonstra essa confiança, porque isso mostra que o Senhor se importa com cada sofrimento nosso, e nada passa despercebido diante dele. Então, diante da aflição, diante do medo, diante dos desafios, confie, o Senhor está olhando tudo, o Senhor está conhecendo tudo. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que essa deve ser a postura daqueles que têm o Espírito de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, no capítulo 1, aliás, de 2 Timóteo, no versículo 7, vai afirmar: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando nós vamos lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito da adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Os apóstolos, sem o Espírito de Deus, poderiam ter negado Jesus. Fugiram de perto de Jesus e se dispersaram. Os apóstolos e os discípulos naquela época, sem o Espírito de Deus, estavam trancafiados em um lugar, com portas trancadas, com medo da perseguição, com medo pelas suas próprias vidas. Agora os apóstolos e os discípulos, e você vê isso no livro de Atos, com o Espírito de Deus, eles iam fiéis até a morte, mesmo sendo apedrejados. Eles não temeram e não valorizaram a sua vida acima da fé e da confiança, da esperança em Cristo Jesus. Eles conseguiram ver o Senhor entronizado no alto e sublime trono. É o que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu isso, ele falou: eu vejo o Senhor, eu vejo o Filho de Deus nos céus. Todos os apóstolos foram fiéis até a morte, e morte de perseguição. Então você e eu, com o Espírito de Deus, temos um Espírito que não nos deixa atemorizado, um Espírito que não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia e fé, porque confiamos em Cristo Jesus. A nossa vida, como nós vimos aqui no momento do louvor, o Rodolfo falando, ela está escondida em Cristo Jesus. Então temos que viver a realidade dos altos céus.
A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo nos tira das profundas trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Ele diz que nos faz assentar nos lugares celestiais, acima de principados e potestades espirituais. Temos que ter esse discernimento e essa visão espiritual de todas as coisas. Às vezes uma perseguição que te deixa atemorizado de perder o emprego, um cenário de conflito, de contexto muito contrário no trabalho, pode ser que Deus quer que você confie nele, clame nele, espere nele e escolha confiar nele e não temer nada. O seu casamento ou seu lar pode enfrentar uma dificuldade no seu casamento ou junto aos seus filhos e você temer pelo pior, amedrontar pelo pior. Mas se você confiar no Senhor, clamar ao Senhor, escolher por esperar nele, Ele é poderoso para te dar ousadia de fé. Ele é poderoso para perceber as suas necessidades e te trazer livramento. A confiança também nos leva à adoração. E por fim, irmãos, é o que nós vemos aqui, o Salmo encerrar. No Salmo 56, nos versículos finais, ele vai dizer isso: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nele eu confio e nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Ele vai dizer: em Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança, eu nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Muitos dos nossos temores têm a ver com as interações de relações interpessoais. Muitos dos nossos medos, os nossos temores, estão em nós mesmos. Então nós temos que ter confiança, e por isso que os versículos finais, ele vai terminar dizendo e declarando que a sua confiança ele está no Senhor, nada pode feri-lo de forma definitiva. Quando Jesus Cristo falou sobre os dias difíceis que os seus discípulos haveriam de enfrentar, ele falou: olha, vocês não temam o homem que pode simplesmente matar o corpo, mas temam aquele que pode tanto matar o corpo, como a sua vida ser destruída eternamente no fogo do inferno. Por isso, a nossa confiança, nós podemos concluir que ela deve ser verdadeira e sempre resulta em adoração e testemunho. Amém? Davi, ele não chegou para contar vantagem, em lugar nenhum da Bíblia mostra isso, da estratégia que ele usou diante dos filisteus, diante do rei Abimeleque, o Ax. Ele não contou nenhuma vantagem. Foi isso que permitiu que Abimeleque o ouvisse como um louco, babando na sua barba, derramando baba pela sua barba, riscando talvez desenhos estranhos no batente dos portais daquela fortaleza. Os homens, os soldados dizendo: olha, esse é o que eles estão dizendo, que ele é mais poderoso do que Saul. Então está na hora da gente fazer alguma coisa para evitar que, né, aquela história assim, né? Ninguém, quando fala de cobra criada, como diz, criar cobra, né, para picar você depois. Pode ser que eles tenham entrado em conselho ali, e aí ele falou: meu Senhor, misericórdia, Senhor, porque eu estou aqui numa cilada. Mas ele não contou vantagem. Ele não falou assim: não, eu fui lá e eu fiz. Ele não contou nenhuma estratégia dele. A palavra de Deus no Salmo 34 está clara: eu bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos exaltemos o seu nome. Na nossa jornada cristã, e principalmente na jornada na plenitude da vida, nós precisamos superar o medo pela fé. Na nossa jornada cristã, ela deve ser um constante equilíbrio entre a fé e o medo, mas a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Nós podemos escolher viver aprisionados pelo temor, pelo medo, ou firmados na fidelidade de Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Eu te sugiro que você olhe para o seu contexto, para o que te cerca, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho.
E considere aquilo que talvez esteja sendo uma coisa que tenha te prendido ou te bloqueado por medo. Eu ouvi uma história durante esta semana de alguém que teve uma boa carreira e bem sucedida, mas havia no seu coração talvez o desejo de algo maior, mas ele tinha medo de não ter a segurança do emprego. Foi diante de uma circunstância que ele passou a ter não só medo da segurança de emprego, mas a futuro da sua própria família. Deus falou com ele e o fez ele ter ousadia para empreender. Pode ser uma coisa simples, né? Né, Ney? Quantas vezes nós temos que acordar toda manhã e nós temos que nos levantar, né, Uziel? Mas você às vezes pode achar, não, mas eu tenho a segurança do emprego. Não tem. Às vezes nós temos medo de lapidar os nossos relacionamentos familiares, seja entre os cônjuges. Estou aprendendo, viu, Angelita? Cônjuges. Ela me corrige porque eu falo cônjuges. Seja entre pais e filhos, porque eu tenho medo, receio de perder. Nós precisamos vencer os nossos medos, e para isso nós precisamos escolher confiar no Senhor. Se você clama a Ele, se você vive a sua vida pela sua palavra, com certeza você tem a oportunidade de celebrar vitória. Nesse momento de oração, peça a Deus, que nós vamos fazer neste momento por você e com você, por fortalecimento da sua fé, pelas famílias, pela sua família, pela sua saúde emocional, pelo seu ministério na presença de Deus, no seu reino e na sua igreja, por todos aqueles que têm enfrentado desafios que os têm apavorado, para que Deus dê coragem para superar as suas dificuldades e tomar essas decisões baseadas em fé. Por fim, vamos orar para que haja um avivamento espiritual. Diante dos desafios de vida que a igreja teve em toda a sua história, sempre diante das perseguições, ela superou por meio da fé. Vamos orar neste momento? Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos escolher confiar em Ti e olhamos para Ti, Senhor, e podemos esperar que o Senhor nos guarda. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos dá a Tua promessa de que está conosco diante dos maiores desafios que podemos ter. Senhor, algumas vezes, ó Senhor, nós somos intimidados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós somos intimidados, ó Senhor, por dificuldades em nosso trabalho, em nossa vida, Senhor. Nós somos intimidados, ó Senhor, por lutas espirituais que nós precisamos enfrentar. Nós somos intimidados, ó Senhor, por coisas que nos perseguem, nos afligem, nos atribulam, Senhor. Nós queremos vencer pela fé e pela confiança em Ti, e nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar-nos, e venha, Senhor, nos instruir e nos conduzir pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos alcançar vitória, para que possamos celebrar vitórias, para que possamos conceder a Ti todo louvor, toda honra, devido ao Teu nome, Senhor. Que nós estejamos rendidos a Ti, Senhor, em todo tempo. Que nós possamos escolher confiar em Ti, Senhor, e de maneira prática, que nós possamos obedecer a Tua palavra, a Tua instrução, por mais extraordinária que seja, Senhor, por mais acima da nossa capacidade de servir, que o Senhor nos conceda vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejamos fiéis, ó Senhor, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que nos dá a Tua orientação pela Tua palavra, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Alcança a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Permita que o medo não nos domine, mas que nós enfrentemos com ousadia de fé, com a presença do Teu Espírito Santo em nós. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, Senhor. Que nós possamos continuar, Senhor, comprometidos com o Teu mandamento, Senhor, e propagar o Teu Evangelho com nossa vida e nosso testemunho. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, cada dia mais.
que não haja temor algum, de circunstância alguma, de situação alguma, que possa apagar a chama do Teu Espírito em nós, a fé que é acendida pela Tua Palavra, porque confiamos em Ti e na Tua Palavra. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.